Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o IPCA de maio. Foi divulgado o Índice Nacional de Maio e ele veio um valor inferior, que é muito bom para nós no nosso consumo do dia a dia, pois o recuo da inflação quer dizer que o preço dos produtos não vão subir tanto. Porém, para os fundos imobiliários de papéis que possuem esse índice de correção, seus recebidos imobiliários, não é uma notícia tão boa assim. Aqui está a notícia que foi divulgada pela agência do IBGE de que foi 0,23 o IPCA de maio de 2023. E por que que isso não é bom para os fundos de papéis? Porque os fundos de papéis, eles utilizam o IPCA na correção de seus contratos. E como que funcionam os rendimentos dos fundos imobiliários? Então, fique atento, preste atenção nesse vídeo que você vai aprender de uma forma definitiva como calcular o rendimento, ou pelo menos a previsão do rendimento daqueles fundos de papéis que vocês investem. E para isso, já peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e caso vocês queiram aprender mais sobre fundo imobiliário, nosso curso está com 40% de desconto. Link na descrição desse vídeo e também nos comentários. Então, como que funciona? O fundo imobiliário possui correção pelo IPCA, ele vai pegar o índice do mês e vai dividir esse índice pela quantidade de dias úteis do mês. E nessa quantidade de dias úteis, de acordo com o regulamento daquele CRI, nós vamos ter uma divisão no repasse dessa inflação naqueles contratos, porque é uma defasagem de período. Geralmente, primeiro, eles têm uma defasagem de 2 meses e também eles dividem em períodos de dentro do mês. Como assim? Para maio, a maioria dos fundos, eles não vão pegar o valor total de maio e repassar nos seus contratos. Eles vão pegar a quantidade de dias úteis e vão dividir em dois períodos. A quantidade de dias úteis até o dia 20 do mês de maio e a quantidade de dias úteis do dia 21 até o dia 31, ou seja, até o último dia do mês. Aqui, maio, nós tivemos 22 dias úteis, 14 no primeiro período de 20 dias, 8 no último período do dia 21 até o último dia do mês. Dividindo a quantidade de dias úteis pela taxa do IPCA de maio, temos que cada dia útil vai ter uma correção de 0,010%. Vejam que é a menor correção aqui desde novembro, quando nós tivemos uma taxa de 0,41%. Então, uma correção muito baixa que será utilizada nos contratos dos fundos imobiliários agora nesse mês de junho para pagamento em julho. E por que que eles vão utilizar o índice de maio para corrigir os contratos de junho para pagamento em julho? Porque, como eu mencionei, eles utilizam uma defasagem. Não tem como eles pegarem o índice de junho, que nem foi divulgado, para corrigir os contratos, enviar para os devedores depositarem lá nas securitizadoras, o securitizador repassar para o fundo imobiliário. Não há tempo hábil para isso. Então, por isso que eles utilizam índices com defasagem. Só que como que eles utilizam? Eles utilizam quase que uma média. Como assim? Eles utilizam geralmente o índice de 2 meses. Por isso que há essa divisão entre os primeiros 20 dias e os dias a partir do dia 21º. Por exemplo, agora em junho, que o pagamento vai ser em julho, os fundos devem utilizar então o período final de abril e o período inicial de maio. E o período final de abril, nós tivemos somente 6 dias úteis, com uma taxa de dia útil de 0,032%. E vejam que, dessa forma, nós temos aqui que o rendimento de junho, para ser pago em julho, vamos ter uma taxa total de 0,339%. Metade ou menos da metade da taxa que foi utilizada em maio para pagamento em junho, porque a taxa de maio para pagamento em junho pegou o período final de março, que foi um dos meses com a maior quantidade de dias úteis desse ano, e uma taxa atrativa, que fez com que a taxa acumulada ficasse em 0,278%, e também pegou de abril, que fez com que a taxa ficasse em 0,417%. Por isso que agora em maio, por exemplo, os fundos, alguns conseguiram até mesmo aumentar os seus rendimentos. O caso do RECR11. Agora em junho, eles vão pegar o período final de abril, de somente 6 dias, que vai corresponder a uma taxa de 0,193%, e maio, que possui uma das menores taxas desse ano, que com 14 dias úteis ainda vai ficar com uma pequena taxa de 0,146%. A correção que será utilizada para junho, para pagamento em julho, será de 0,339%. Além disso, os fundos utilizam também a taxa média de juros do seu portfólio, que ela é uma taxa anual, que é dividida pela quantidade de dias úteis do ano. Esse ano, teremos em torno de 252 dias úteis, que daria uma taxa diária
por dia útil de 0,031%. Agora, em junho, sim, você vai pegar o mês completo, porque os juros eles já estão fixados, eles já são fixos. Então, você já consegue calcular. Só a inflação que não. Por isso que a inflação eles pegam com uma defasagem. Os juros, sim, são fixos, eles já conseguem pegar os juros total. Como o mês de junho vai ter 21 dias úteis, 21 dias úteis para essa taxa de dia útil para esse ano de 2023 de 0,031%, nós temos um total de correção, né, de aplicação de juros de 0,659%. Agora, somando o IPCA com juros, nós temos a taxa total do mês de junho, que vai ficar abaixo de 1%, uma queda de quase 28%, comparado com a taxa que foi utilizada em maio para pagamento em junho. Então, agora para esse mês de junho, que é o último mês desse primeiro semestre de 2023, os fundos, a maioria, deve utilizar esse valor aqui. Isso aqui nós estamos utilizando como referência o RSR11, essa taxa média de juros. Os outros, cada um tem sua taxa média de juros. Mas para vocês entenderem aqui, vai ter uma queda muito expressiva. Por isso que o rendimento do RSR11, ele oscilou no passar do tempo desse mês. E para esse mês de junho, ele tende a cair com base no último rendimento pago. Então vejam que em janeiro o rendimento foi de 99 centavos. Por que de fevereiro foi de 91 centavos? Porque em fevereiro a taxa que eles aplicaram foi menor que a de janeiro. Porque a de março foi de R$ 1,25 e foi o maior rendimento até a presente data desse ano de 2023. Porque foi a maior taxa utilizada por ele até a presente data. Porque teve maior quantidade de dias úteis, inflação veio alta em fevereiro, então eles conseguiram utilizar isso e passar uma taxa, vejam só, de quase 1,5%. Foi a maior até então. Porque em abril caiu? Porque, novamente, houve uma queda aqui do percentual. Em maio, por que subiu em relação a abril? Porque houve um aumento em relação a abril. Então, vejo que sistematicamente está correlacionado esses valores que eu passei para vocês com os rendimentos do próprio fundo. E agora, em junho, então, o rendimento deve cair novamente e deve ficar próximo de R$ 1 devido a essa queda, tanto da correção monetária com os juros aqui do seu portfólio. Seus juros são fixos, mas a relação é por causa da quantidade de dias úteis, diferente de maio. E aqui também porque o IPCA ele veio extremamente baixo para maio. Então, fique atento e verifique os fundos imobiliários que vocês possuem e não fiquem surpresos se a grande maioria tiver uma queda nos seus rendimentos agora nesse mês de junho.